Olá, me chamo Stefania Fernandes Silva e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como eu fiz a modelagem e a simulação de um separador trifásico, dando ênfase apenas à malha de água dele. Começando aqui pela introdução, o objetivo aqui é descrever o comportamento do nível de água em um separador trifásico de forma não linear e linearizada, e além disso mostrar a simulação que foi feita para visualizar como é o comportamento do nível de água desse separador. Para começar, é preciso ter alguns conceitos bem definidos em mente, começando com o conceito de linearidade, que de acordo com Shen, um sistema ele é considerado linear se a propriedade da superposição é válida. Essa propriedade ela deriva de duas outras propriedades. A primeira é a propriedade da aditividade e a segunda é da homogeneidade. A aditividade ela diz que, ao se aplicar a soma de duas entradas em um sistema, a resposta tem que ser equivalente à soma das respostas individuais. Já da homogeneidade diz que, ao se multiplicar a entrada de um sistema por uma constante, a saída deve ser também multiplicada pela mesma constante. Em seguida, a gente tem outro conceito, que é a aproximação por série de Taylor. Esse é um conceito utilizado para se fazer a aproximação de sistemas não lineares para lineares. E, em específico, a expansão em primeira ordem é que vão ser considerados apenas os dois primeiros termos da série de Taylor. Para se fazer a modelagem de sistema, primeiro é preciso entender o sistema que se está sendo modelado, né? Aqui a gente tem uma ilustração do separador trifásico. O fluido entra por aqui e ele é separado em água, óleo e gás natural. E aqui a gente tem a parte da saída de água, o foco é somente a malha de água. Então, primeiramente, para se entender qual é a variação do volume de água, basta escrever que a variação do volume de água depende apenas, né, da diferença entre a vazão de entrada e a vazão de saída. Considerando que a seção transversal do tanque ela é constante, a relação entre o volume e a altura de água é descrita por, aqui é o volume, né, na câmara de separação, a área da seção transversal e a altura de água. Agora, para poder se definir qual é a vazão de saída da válvula, de acordo com os trabalhos de Júnior 2020 e de Mendes em 2012, a vazão é dada por essa equação. Dá para se observar que ela é uma equação bem complexa e que ela leva em conta diversos coeficientes. Mas aí serão feitas algumas simplificações. Primeiramente, como não se vai ser considerado a fase oleosa, então tudo que envolve a parte de óleo vão ser desconsiderados. Além disso, a vazão de saída ela tem uma maior influência da altura da coluna de água. Então, as componentes de pressão, elas também vão ser desconsideradas. E aí, esses outros coeficientes que têm valores fixos, eles vão ser tratados como constantes. Então, deu para simplificar por uma constante que multiplica pela raiz da altura da água. E esse coeficiente C, ele representa todos esses valores aqui. Então, agora, em posse da vazão de saída, a gente tem a não linearidade desse sistema, que é dado por essa raiz aqui da altura do nível de água. Então, basta aplicar o princípio da aditividade para se observar a não linearidade. Veja, quando é feita a soma das entradas, a saída é essa. Quando é feita a soma das saídas, o resultado é diferente. Então, para linearizar a vazão de saída em relação ao nível de água, foi utilizada a expansão de Taylor de primeira ordem. E aí, como eu comentei, tem que ser encontrado um ponto de referência, né? O nosso ponto de equilíbrio vai ser quando a vazão de entrada é igual à vazão de saída, ou seja, a variação da altura da água no tanque ela é igual a zero. Então, fazendo as devidas substituições, a gente tem que a vazão de saída vai ser essa daqui, em que esse H novo é o nível de água no ponto do equilíbrio que a gente escolheu. Aí, o próximo passo é determinar a sensibilidade da vazão em relação ao nível de água. Então, calculando a derivada, a gente tem esse resultado e calculando a derivada no ponto, temos esse resultado. Por último, basta substituir os valores que nós obtemos agora na fórmula da expansão de Taylor. E aí a gente tem essa equação. Lembra que tinha esse termo aqui no final que multiplica a derivada no ponto. E é assim que também fica aqui, né? Aqui a gente tem o volume sobre a área de seção transversal e aqui a variação do nível de água. Está linearizada a função. Então, agora, em posse do modelo não linear e do modelo linear, vai ser possível fazer uma simulação de como se comporta esse sistema. Então, para isso, foi utilizado esses valores fixos de área de 10 metros quadrados, a constante da válvula foi um valor arbitrário de 0,5, a vazão de entrada como 1 metro cúbico por segundo. Aí o tempo de simulação é de 1000 segundos com um passo de 1 segundo. Aí foram escolhidas diferentes condições iniciais do nível de água para avaliar o comportamento do sistema. Também é preciso enfatizar que o ponto de equilíbrio é calculado de acordo com a vazão de entrada e com o coeficiente ao quadrado. Lembra que era uma raiz aqui? Aí bastou colocar os dois lados ao quadrado e igualar para encontrar esse ponto de equilíbrio. Para os valores definidos aqui, o ponto de equilíbrio é 4. Então, aqui a gente tem a simulação computacional. Como o valor está diferente do slide, eu vou substituir pelos valores do slide, que era 0,5, 1 e 6. Bom, então aqui a gente tem a simulação para o modelo não linear. Aqui a gente tem um valor que é acima do ponto de equilíbrio e dois valores abaixo do ponto de equilíbrio, mas dá para observar que, independente disso, eles convergem muito bem. O tempo de simulação é bem maior do que o tempo que ele leva para convergir e dá para perceber que existe uma instabilidade nesse sistema. Bom, então aqui a gente tem a simulação tanto do modelo não linear quanto do linearizado. O linearizado está empontilhado. Dá para ver que ambos convergem praticamente à mesma velocidade. A diferença entre eles é muito pequena para os três tipos diferentes de condição. Então, como conclusão, deu para se perceber na simulação que, independente das condições iniciais, o modelo ele conseguiu convergir para o ponto de equilíbrio e, além disso, deu para se perceber que tanto o modelo linear quanto o modelo não linear, eles conseguiram ter um comportamento muito parecido e chegar ao ponto de equilíbrio com a velocidade também muito semelhante, cumprindo os objetivos do trabalho em se fazer uma aproximação tanto não linear quanto linear da malha de água de um sistema de separação trifásico.